Graça e paz a todos, amém? Que bom que você está presente, que bom que você veio. Você também que nos acompanha nas redes sociais, permaneça conosco, sintam-se amados por isso. Enfim, irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no livro ou na epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14 até o 21, nós estamos finalizando hoje o terceiro capítulo e a nossa mensagem dentro do livro de Efésios, tá? Não estamos terminando a série de mensagens, porque tem domingo que vem ainda, e o outro domingo de Páscoa, Congresso de Páscoa, onde nós de fato estaremos terminando. Nós estamos terminando dentro do livro de Efésios, tá? Do verso 14 ao 21 do capítulo 3 de Efésios, aonde nós temos as últimas palavras de Paulo, do apóstolo, dentro desse primeiro bloco, aonde ele explana, ele ensina doutrina, teologia, e traz um apanhado de revelação profunda sobre o caráter dessa igreja. Prova disso, quando você lê o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai ver que dentro disso, tem até o modo como nós fomos salvos. Quando ele fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, está dizendo assim que nós não tivemos capacidade nenhuma de salvação. Quando ele fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele está falando nossa incapacidade de salvação. Hoje de manhã eu fui no velório, eu fico imaginando o morto aqui, ou o falecido, eu lá conversando com todo mundo, de repente, falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou acordar aqui. Eu cansei, não acho que é bom morrer agora não, deixa eu viver um pouco mais. Esse povo está chorando, está muito triste. Isso é impossível, nem mesmo Jesus poderia ressuscitar sozinho, se não fosse pelo Espírito. Isso para mostrar que quem ressuscita é o Espírito. A ti, Pai, entrega o meu Espírito, ele entrega o Espírito, aí o mesmo que entrega o Espírito, é o mesmo que traz o Espírito para ressuscitar no terceiro dia. Olha que coisa poderosa. Tinha que ser outro para fazer isso, mesmo com Jesus, irmãos, isso é poderoso, isso mostra que, primeiro capítulo, segundo capítulo, traz um apanhado de revelação, tanto que no capítulo 3, bem no comecinho, do verso 3, ali diz assim, no verso 3 do capítulo 3, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério oculto para muitas gerações, que nesse livro vai dizer, nesse capítulo vai dizer, mas que foi revelado, olha o que ele fala, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ele está falando assim, primeiro e segundo capítulo, eu escrevi resumidamente, aquilo que me foi revelado, que era mistério, e Deus revelou, dizendo assim, olha, eu vou incluir outros que não são apenas os judeus, gentios de outras nações, estarão dentro, sim, do orçamento, estarão dentro, sim, incluídos, talvez, ou incluídos, como peças importantes, nessa edificação espiritual eterna, está dizendo assim, não serão feitos só apenas com judeus, tem gentios que farão parte desses tijolinhos, dessas janelas, desse telhado, dos detalhes, meu Deus, está dizendo que eu e você, Deus viu lugar para mim e para você nessa edificação. Meus irmãos, isso é Bíblia, palavra de Deus. Vamos ao texto, capítulo 3, verso 14 ao 21, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, olha lá, vos conceda, ele está intercedendo aqui, ele está orando de joelhos, dentro da prisão, alguém do lado dele, que é um amanuense, aquele que é o escriturário, aquele que é o copista, aquele
que escreve e que está vendo ele se ajoelhando e orando ali dentro da prisão, intercedendo por esse povo lá fora. Ele preso e o povo lá fora. Para que, segundo a riqueza da sua glória, verso 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, espírito maiúsculo, no homem inteiro. O homem só é fortalecido com poder quando o espírito, volta um pouquinho, 16, quando o espírito entra dentro do homem. Não há fortalecimento espiritual, o poder de Deus dentro de mim e de você, se o Espírito de Deus não ensinar, não repreender, não corrigir, não educar o homem espiritual. Quem educa o homem espiritual só tem um, o Espírito de Deus. Por isso que nós falhamos no Espírito, não no Espírito Santo, no nosso Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mas vamos lá, o Espírito pode ser enfraquecido, não o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito, o seu Espírito. O teu Espírito pode falhar sim, não porque ele nasceu para falhar, não, porque ele não é alimentado espiritualmente. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então quando a Bíblia fala, não entristeçais, não extingueis, não afaste, não faça isso com o Espírito Santo, está dizendo assim, olha, não impeça que o Espírito Santo seja aquele que só ele pode fortalecer o seu Espírito. Por isso que muitos de nós somos vencidos e derrotados na carne, facilmente, porque a carne, ela não precisa de muito para ser fortalecida. Basta a gente esquecer um pouco de Deus, e aí a nossa carne já entra naquele exercício de engordamento, não sei dizer para você, mas é muito fácil alimentar a carne. Por isso que para o crente hoje, para ele é privilégio ao mesmo tempo, prerrogativa, só ele pode, o crente em Jesus Cristo, resolver, obedecer agora, por isso que tem responsabilidade, ele é salvo, mas ele é responsável pela santificação, a ação de santificar é do Espírito, mas eu participo me submetendo, sim, com essa nova vida espiritual que existe dentro de mim, com o espírito do homem meu, e que se submete ao Espírito Santo, que me ensina a ser um homem e uma mulher espiritual. Por isso que fala, eu peço que a riqueza da glória, olha só, riqueza que fortalece com poder, apenas pelo Espírito de Deus dentro de você. Nós queremos ser ricos de muitas coisas, por muitas coisas, menos espiritualmente. Por que você não sabe mais sobre Deus? Por que você não sabe mais sobre você? Porque a gente resolve escolher, ou melhor, sermos passivos. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A teologia do Zeca Pagodinho. Diferente de ser um homem e uma mulher guiada pelo Espírito, que ora a Deus, que busca conhecimento das Escrituras. Vamos lá, meus irmãos, continuando, verso 17, e assim habite, quer dizer, o homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Olha lá, o Espírito fortalece com poder, mas esse mesmo Espírito é o Espírito de Cristo, então quando ele entra dentro de você, ele entra com o caráter de Cristo. Meu Deus, presta atenção, está aqui no texto. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a ideia de fundamentado nele, a fim de poderes compreender, olha aí, dentro de você, não é uma compreensão fora de você, é uma compreensão dentro de você, porque o Espírito está entrando dentro de você, Cristo está dentro de você, dizendo para você, você agora vai conhecer o quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Gente, essas medidas, esses princípios de arquitetura, de engenharia, de construção, é exclusivos dos santos de Deus, amém? É preciso compreensão. Esses profissionais que cuidam aí dos templos, dos prédios, são homens que precisam ter conhecimento profundo sobre as estruturas, sobre o fundamento, porque ele pode colocar em risco todo um povo, uma sociedade. Existem cálculos e cálculos
para poder trazer segurança para nós. Essa semana eu estava, acho que foi ontem, eu entrei dentro desse barracão aqui do lado. Eu, Moisés e mais uma pessoa que conhece bem de estrutura. A gente foi ver esse local aqui. Isso quer dizer que pode ser uma possibilidade futura ou não. Se você também vê o tamanho dos pilares que tem ali, que você fala assim, nossa, esse pilar que está atrapalhando. E é construção antiga, normal, as construções antigas eram assim. Mas tira aquelas pilastras ali para você ver, não fica ninguém ali dentro. Ali é necessário que as pilastras fiquem, mas o cara entendido, ele subiu mais um degrau, mais um lance, e tinha as mesmas pilastras ligado ao teto. Ele falou assim, isso aqui pode ser tirado. Olha que legal. O de baixo não, mas o de cima dá para tirar, para fortalecer as outras, aí é a linguagem dele, aí é compreensão de largura, comprimento, profundidade, altura. Meu Deus, é disso que nós estamos falando. A gente pede ajuda para quem sabe. Tem algumas coisas que nem eu, pastor, ninguém aqui vai ensinar qual é o comprimento, a largura. Cadê a coisa aqui? Me ajuda aqui. Isso. Mais um. Então, arraigados, alicerçados como? Olha aqui. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade que só Deus pode fazer com que você compreenda. Bina. Bina. O que é Bina, gente? É aquele aplicativo, aquela tecnologia que existia pelo menos uns 30 anos atrás, aonde quando você tinha aquele telefone, se você mostrar hoje para a galerinha, liga esse telefone, eles nem sabem ligar naquele telefone assim, ó. Não sabem, eles vão assustar. Naquele telefone não tinha, mas naquele outro digitar assim, tinha a Bina. E a Bina tem aquela capacidade do quê? De captar. Uma vez que você compreendeu, está gravado no seu coração que você está entendendo o que Deus está dizendo. Então, uma vez que está gravado, é o seguinte: se alguém ligou na sua casa e você não estava lá, e alguém ligou para você, a Bina, ela vai registrar quem ligou para você no dia que você não estava em casa. Então está dizendo assim, está gravado dentro de você, que eu liguei para você e você não ligou de volta para mim. A Bina vai denunciar. Quer dizer, a compreensão que você está tendo agora, da necessidade que você tem de Deus, para saber a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecimento que Deus tem para você, então já não é meu problema, o problema é seu, o problema é... A Bina já está dentro do seu coração, para saber que é responsabilidade sua, buscar esse Deus que tem essa arquitetura, essa engenharia de construção espiritual dentro de você. Os irmãos estão entendendo isso? Crescimento, conhecimento profundo de Deus, meus irmãos. Vamos lá, eu já estou pregando, não é para pregar, agora pelo menos, é para ler. Verso 19, e o conhecer o amor de Cristo, tudo isso, para conhecer o amor de Cristo, olha só, então o amor de Deus é grande, tão grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, eu chorava essa música, é de criança, eu chorava, e eu dançava essa música, eu chorava, porque Deus é isso, por causa do teu amor, tem largura, profundidade, altura, largura, comprimento, porque Deus está lá dentro. O amor de Deus do hebraico significa Ahev, Deus se revelando dentro da sua casa, Deus se revelando dentro de você. Quando Deus entra dentro de você, Ele, olha só, como que pode, é um paradoxo, um infinito Deus, grandão, dentro de você, mostrando o tamanho, e Ele falou assim, olha, para eu mostrar o quanto eu sou grande, eu preciso estar dentro de você, miserável. Vocês entendem que nós somos miseráveis, amados de Deus? Quem é miserável, amado de Deus aqui? Sim, todos nós somos, com a graça de Deus. Eu não estou falando que você é miserável porque você não presta, não. É que, meu Deus, esse Deus quer entrar dentro de você e falar assim, olha, eu quero me revelar para você. Tem espaço enorme dentro de você, para o meu filho te ensinar a ser como ele. Meus irmãos, esse é poderoso, vamos lá. Verso 19, a fim de poderes compreender, ou melhor, 19, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda
plenitude de Deus, plenitude que vai da largura, comprimento, altura e profundidade. Meu Deus, pega tudo. E aí a gente entende que quando Deus está dentro da gente, olha o verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque meu Deus, tem comprimento, largura, tem profundidade e altura, infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera dentro de nós. Por isso que não haverá o infinitamente mais, se Deus não fizer dentro de você, não é fora de você, é dentro de você. Para Ele mostrar o infinitamente mais, tem que ser dentro de você, é uma revelação interna para você, que vai brilhar fora de você como um testemunho para as outras pessoas. Como você está tão feliz no meio dessa tribulação? É uma pergunta sim. Como é que você consegue permanecer com Cristo, com todas as crises que você passou? É mais ou menos isso. É incompreensível para os homens aí fora, mas é totalmente compreensível para nós, de que quando Deus está dentro de mim, é a mesma, e a palavra que Ele usa, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Tarcel significa força de Deus dentro de você. Quando você está sendo afligido, Deus fala assim, ó, tem de bom ânimo, me tenha dentro de você, porque quando você é afligido, eu seguro as pontas junto com você, dentro de você, porque eu venci o mundo. Essa é uma vitória interna, meus irmãos. Mas vamos ao texto. Finalizando, depois de todos esses acontecimentos, aí claro, não tem como, depois de experimentar um infinitamente mais, aí tem que dizer isso, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Isso aqui é doxologia. Geralmente doxologias são orações maravilhosas que finalizam um conteúdo. A Ele seja glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre, para todo sempre, amém. Meus irmãos, primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, nesse texto, e respeitando o nosso série de mensagens, a ideia do ser como identidade, identificação. Quem é você? O que você é? O que você está sendo pelo que você é? Que ser é esse? O ser é um dos pilares da nossa identidade em Cristo. O ser, quem somos nós? Nós somos individualmente membros desse corpo, amém? Juntos nós formamos um corpo, e nos tornamos corpos de Cristo. Quem é o cabeça desse corpo? Jesus. Eu quero que você compreenda que espiritualmente não tem como nós sermos corpo, membros desse corpo independentes. Não tem como ser membro desse corpo de forma independente. Não obstante nós sermos presbiterianos independentes. Não tem como. Isso é impossível. Todos aqui que estão aqui presentes vieram com todos os membros possíveis. Ninguém deixou a mão lá, ninguém deixou um olho para assistir o Fantástico, e veio aqui igual pirata, para assistir parte, me assistir. Ninguém deixou o pé em casa, veio com o pé. Como nós então, espirituais como somos, escolhidos, amados por Deus, membros desse corpo, resolvemos, não pertenço mais a este ministério, não quero mais, porque eu estou sofrendo. É assim, meus irmãos. Eu pergunto, que cabeça é esse, que membro é esse, que tem consciência de quem ele serve? É mais ou menos isso, meus irmãos. É mais ou menos isso. Por isso que aqui se torna um shopping, eu entro a hora que eu quero, e saio a hora que eu quero. E nós não queremos mais ser um shopping nessa igreja, que você pode sair e entrar do jeito que você quer. E olha, eu estou brigando com vocês, não é por causa de vocês não, gente.
Eu estou exortando um espírito que tem enganado muita gente aqui. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar, amém? As pessoas que estão aqui sofrem, estão sofrendo aqui em cima. Não é palco. O palco, ele vai fazer você se promover. Aqui não tem promoção de homem algum, amém? Ninguém aqui. De pastor algum, de líder nenhum nessa igreja. Em nome de Jesus. Tem que entender isso. Olha aí o inimigo se levantando. Perdão, irmãos. Pois é. Vai falar, ó, o inimigo está se levantando. Ai, não, impossível isso, mas primeiro ponto, e rapidamente. Os irmãos percebem que ele começa o verso 14, dizendo que ele se ajoelhou para orar. Imagina a cena dentro de uma prisão. E o cara escrevendo dentro dele, amanuense, aquele que é copista, aquele que narra os fatos. Vendo ele se ajoelhar, intercedendo por uma igreja que estava longe, ele preso numa prisão, óbvio, e o povo lá, e ele começa a interceder, e começa a ter essa visão, e essa intenção de dizer para aqueles irmãos, olha que privilégio de Deus revelar quem é a igreja, o que ela é e o que ela deve fazer, depois no capítulo 4, olha o privilégio para os crentes em Éfeso, de serem os destinatários de uma revelação. Você não fica feliz quando alguém de Deus recebe uma palavra para te dar? Você não se sente exclusiva? Quem se sente exclusivo aqui? Quando alguém se levanta, olha, Deus mandou dizer isso para você. Cara, você chora. Você se sente amado. Quantas vezes pessoas me abençoaram com palavras aqui? Com palavras? Olha, Deus mandou dizer isso para você e bate exatamente com o que você está vivendo. Só para mostrar que Deus sabe das medidas que existem dentro de você. É isso, meus irmãos. Deus está falando para uma igreja que talvez não tinha noção do que Deus queria dela. Isso, em outras palavras, isso aqui é para nós nos identificarmos. A gente precisa entender que ser igreja de fato, nós precisamos explorar. Está aqui os benefícios, está aqui, está aberto, já foi revelado, já não é mais mistério, é agora questão de fé, de obediência, de submissão. Agora dá para entender. Então, se tem uma atitude, um princípio espiritual, uma disciplina espiritual que nos dá a chance de sermos o que Deus quer que nós sejamos e experimentemos a plenitude da identidade em Cristo, que é o ponto o tema da nossa reflexão. Aquilo ali é o geral, mas o tema da nossa reflexão é a plenitude da identidade em Cristo. Eu só posso experimentar algo pleno, que vai se completando, enchendo, inteirando, quando eu entendo que a oração como disciplina espiritual me dá a chance de ter contato com Deus do céu. A oração, até hoje, muitos não entenderam isso. A oração não pode ser apenas uma disciplina espiritual religiosa. Ela tem que ser uma disciplina, um princípio ativo espiritual, que ative isso você espiritualmente. Você sabe que os remédios estão na prateleira, mas enquanto você não os toma, eles não farão efeito em você. Eu sei que o remédio, ele é remédio, ele tem isso, mas se eu não tomar, eu não vou experimentar o efeito dele. É isso. E está lá. Mas eu não exerço ele, eu não busco a Deus, por isso isso me impede. O que eu quero dizer com isso? Que a oração, ele ora para que haja habitação de Cristo em nossos corações, está aí, para que, verso 16, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no homem interior, assim habite Cristo em vosso coração, está aqui, oração pela habitação de Cristo em nossos corações, é uma expressão teológica, que reflete a busca pela intimidade com Deus, e o desejo de uma relação pessoal e profunda com Cristo. Teologicamente, essa oração está fundamentada na doutrina da habitação do Espírito Santo dos crentes, conforme ensinado aqui nas Escrituras.
Essa ideia aqui é baseada nas passagens de Efésios 3:17, onde Paulo escreve sobre Cristo habitar em nossos corações, em João 14:23, onde Jesus promete que ele vê que ele e o Pai virão e farão morada naquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Teologicamente, a oração pela habitação de Cristo em nossos corações implica, primeiro, dentro desse primeiro ponto, reconhecimento da necessidade de Cristo em nossas vidas, reconhecimento de que eu preciso de Cristo dentro de mim. O que isso implica? Essa oração reconhece somente através da presença de Cristo podemos experimentar plenamente a vida espiritual e o crescimento na fé. Não haverá crescimento espiritual pleno e crescimento na fé se Cristo não te ensinar dentro de você. Dentro de você. Meus irmãos, parece ser redundante isso, mas tem a ver com senhorio. Não é se aproveitar da salvação, mas é ter Cristo como Senhor dentro do meu coração. Isso faz uma diferença naqueles que, você quer testar um crente, ver se ele é submisso, obediente. Quando ele não entende o que é princípio de autoridade, submissão à autoridade numa igreja, quando você cutuca ele e ele espana, ele vai embora. Está cheio de falsos crentes, que não tem um espírito, porque o espírito que foi renovado em você, tem a capacidade de compreender, pelo Espírito de Deus, que você precisa se submeter aos princípios e valores da palavra. Segunda coisa, dentro do primeiro ponto, dependência do Espírito Santo. A habitação de Cristo em nossos corações é facilitada pelo Espírito Santo, que nos fortalece, guia e capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, transformação interior. Essa oração reflete o desejo de que nossos corações sejam transformados à semelhança de Cristo, conforme o Espírito Santo trabalha em nós para produzir frutos espirituais e conformar-nos com a imagem de Cristo. Quarto, comunhão íntima com Deus. A habitação de Cristo em nossos corações proporciona uma relação íntima e pessoal com Deus, onde podemos experimentar sua presença, amor, cuidado em nossas vidas. Resumindo esse primeiro ponto, a oração pela habitação de Cristo em nossos corações é uma expressão teológica da busca por uma relação viva e transformadora com Deus, centrada em Cristo e capacitada pelo Espírito Santo. Centrada em Cristo e capacitada pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que oram, por isso que se a gente ora o que a palavra diz para nós orarmos, meus irmãos, quer um efeito para vocês aqui, ó? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, nenhuma oração, nenhum poder. Quanto tempo você não se reserva para orar e buscar ao Senhor? Muitos, não poucos avivalistas, foram avivalistas, se tornaram avivalistas, e viveram avivamentos, porque esses homens começaram a orar, e quando esses homens começaram a orar, se tornaram, sabe o quê? Homens totalmente dominados pelo Espírito Santo, se tornaram ousados, poderosos, ousados e nada os intimidava, porque homens que oravam, buscavam, e quando saíam dos seus quartos, iam sair, onde eles andavam, pessoas se dobravam chorando. Tem um avivalista que eu esqueci o nome dele, que entrou numa fábrica, onde quando ele entrou, os funcionários todos começaram a cair de joelhos, pedindo perdão para Deus e chorando. Cheio do Espírito Santo esse homem. Homens que oram, e que pedem habitação, oram certo, pedindo a habitação de Deus dentro deles, eles estão falando assim: olha, Deus, eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a vida do Senhor. Homens que querem o senhorio de Jesus Cristo, fazem coisas diferentes. Segundo ponto, a profundidade do amor de Cristo. Olha aí o verso 17b, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude, pleroma, número completo, completamente total, completamente
medida completa, abundância de plenitude, o que foi completado. Isso é alguém que se torna um recipiente fácil de ser preenchido. Um crente em Jesus Cristo, salvo pela graça de Deus, é alguém, sim, com espaços, sim, para Deus cada vez mais habitar e preencher você. Por isso, a profundidade do amor de Cristo refere-se à compreensão da amplitude, do significado do amor demonstrado por Jesus Cristo através da sua vida, morte e ressurreição. Essa é uma doutrina central da teologia cristã, que aborda o conceito do amor divino revelado na pessoa de Cristo e na sua obra redentora. Preste atenção, a profundidade do amor de Cristo é multifacetada e pode ser compreendida de várias maneiras. Primeiro, para você entender o amor de Cristo, passa por esses princípios aqui, ó. Sacrifício. O amor dele foi demonstrado com sacrifício. É a profundidade do amor de Cristo, evidenciada em seu sacrifício na cruz. Ele voluntariamente deu a sua vida para redimir a humanidade do pecado, demonstrando o amor supremo ao morrer por aqueles que estavam perdidos, como eu e você. Segunda coisa, esse sacrifício proporcionou uma graça, eu não merecia, ele me incluiu nessa salvação pelo sacrifício. O amor de Cristo é expresso através da graça divina, que oferece perdão e reconciliação aos pecadores. Sua morte na cruz foi um ato de amor incondicional, estendendo a todos a oportunidade de serem salvos, independentemente dos seus méritos. Terceira coisa, a abnegação. A gente entende que o sacrifício, a graça e a abnegação são demonstrações dessa profundidade do amor de Cristo. Cristo demonstrou o amor através da sua abnegação, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Ele viveu uma vida de serviço e humildade, exemplificando o verdadeiro significado do amor sacrificial. Também, a profundidade do amor de Cristo expressa a inclusividade. O amor de Cristo é inclusivo, abrange a todos, está disponível, sem distinção de raça, gênero, status social ou pecado. Ele acolheu os marginalizados, os pecadores, os excluídos, demonstrando que o amor divino não tem limites. Entenda isso, meus irmãos, nós estamos com uma pauta do inferno aí por aí, querendo deturpar isso aqui. A igreja sim, é o corpo de Cristo que anda nesse mundo para alcançar os excluídos, sim, mas trazendo-os para não continuarem os mesmos, mas serem transformados por meio de Jesus Cristo. Quando você traz alguém para um hospital, que está precisando de ajuda, você está proporcionando o quê? Cura, mudança de vida. O menino lá que sofreu um acidente, procurou o hospital, estava quase morto. Nós oramos semana passada, hoje de manhã veio a notícia, que ele não vai precisar fazer cirurgia, voltou para casa, está bem. Quem é que faz isso? Uma igreja que parou para orar alguns minutos a igreja parou para orar, para pedir para o céu intervir. Olha, céu, faça aquilo que os homens aqui embaixo não podem fazer. É isso. A igreja não pode fechar a porta para ninguém, mas quando entrar aqui, aquilo que o mundo consegue fazer, que nós não conseguimos fazer, a gente tem que invocar o céu, porque o céu pode fazer. O céu pode fazer. É isso, a igreja precisa saber que se nós não conseguimos, o céu pode fazer. O céu pode fazer. É isso. Não haverá exclusão. A gente não vai mudar nada na vida das pessoas, mas a gente vai levantar a voz pedindo para o céu fazer no nosso meio. Não só para os outros, é para mim e para você. Eu quero que você hoje ore, chega na sua casa, que você use essa expressão: Deus, eu estou orando ao Senhor, porque eu sei que só o Senhor do céu pode fazer. Amém? Só o Senhor do céu pode fazer. Por último aqui, dentro do segundo ponto, a perseverança. O amor de Cristo é perseverante, quer dizer, Ele não amou uma única vez, Ele continua te amando, e é constante, nunca falhando, nem desistindo, mesmo diante da rejeição e da incredulidade, Ele continua a buscar e convidar pessoas para a comunhão com Ele, e é verdade, a sua posição em Cristo nunca será mudada, você é salvo e para sempre, mas uma coisa que trava você, e faz você desconfiar, que você não é salvo, só que é a quebra de comunhão. Olha aqui para mim,
a Júlia, o Vitor Hugo, sempre será filho de vocês dois. Absolutamente. Absolutamente. Eles vão reconhecer você como os pais, e vocês vão reconhecer sempre. Eles são herança do Senhor, obviamente, mas são filhos de vocês. Isso não muda nada, está no DNA. Eles são filhos deles. Correto? O que pode acontecer? No meio do caminho, uma quebra na comunhão. Ah, quebrou a comunhão, deixa de ser filho? Deixa de ser filho? Jamais! Jamais! Mas a comunhão está quebrada. E é a comunhão quebrada que trava e nos engana, parecendo que Deus nos abandonou, mas Deus nunca abandonou. Deus sempre está presente, esperando que você enxergue que a tua autossuficiência, a tua prepotência está te levando para um lado que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque o melhor lugar, mais protegido desse palco não, desse altar, é o centro do altar, porque eu estou aqui longe de todos os extremos. Qualquer passo que eu dou aqui, eu estou mais próximo de lá. Posso estar longe de lá, mas eu estou mais próximo de lá. Mas se eu estou no meio, eu estou no lugar certo. A questão é que a gente quer andar como filho pródigo. Falei hoje de manhã que a dracma, ela foi perdida. A ovelha se perdeu e o filho quis vazar embora. Dracma se converte? Ovelha se converte? Mas o filho? Tá, a dracma foi perdida e foi buscada. A ovelha se perdeu e foi? O pai foi buscar o filho? Ha! Presta atenção. Tem muita gente saindo porque não quer enfrentar e não sabe lidar com os problemas da vida. Aí resolve se aventurar na vida achando que pode viver de forma autossuficiente. Não entende o amor de Deus. Filho pródigo é um exemplo a não ser seguido. Não obstante, demonstrar que existe pessoas que estão na condição do filho pródigo. E para dar chance, e não para protagonizá-lo, mas para dizer que, se de um lado, o filho pródigo se afastou e deu com a cara na parede, do outro lado tem um pai esperando sempre. Sempre terá um pai esperando sempre por você. Você entende isso? Você pode estar dentro da igreja, mas longe de Deus. Você pode fazer parte de ministérios, liderando não sei o que, mas está longe de Deus. Porque só Deus conhece o quanto você está perto dele ou não. Porque também o filho que ficou em casa demonstrava que estava perto do pai fisicamente, mas distante emocional e espiritualmente. Meus irmãos, essa é a derrota da vida espiritual. Em resumo, a profundidade do amor de Cristo é uma expressão da extraordinária extensão e natureza do amor divino revelado em Jesus Cristo. É a base da salvação e da esperança cristã, inspirando crentes a viverem vidas de gratidão, serviço, amor ao próximo. Porque Ele me amou, eu também vou amar outros. Por fim, terceiro, está aí no verso 20 e 21, a capacidade de Cristo agir em nós. A capacidade, pela oração, eu pedir para Ele habitar dentro de mim, a oração é a chave para que Ele habite dentro de mim. Quando Ele habita dentro de mim, o que Ele faz? Ele se aprofunda dentro de mim, com amor. E sentindo esse amor, o que acontece? Ele me capacita. Ele capacita. É a capacidade de Cristo agir dentro de mim. Claro, eu pedi para Ele habitar, orei. Ele veio, me levou a experimentar o profundo amor. Eu me entreguei, porque quem muito é amado se entrega. E aí, quando você se entrega, Ele vem para agir e dominar. E aí, a gente entende o seguinte, terceiro ponto, finalizando, refere-se à doutrina da habitação do Espírito Santo nos crentes,
e a obra contínua de Cristo na vida dos cristãos através do poder do Espírito Santo. Essa capacidade é uma expressão de presença ativa e transformadora de Cristo na vida daqueles que creem nele. Alguns aspectos teológicos dessa capacidade incluem a habitação do Espírito Santo. Sim, como crentes, somos habitados pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, está lá em Romanos 8. Isso significa que Cristo está presente em nós de maneira espiritual, através do Espírito Santo, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade. Segundo, transformação interior. Capacidade de Cristo agir em nós resulta em transformação interior. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, renovando a nossa mente, purificando nossas motivações e conformando-nos à imagem de Cristo. Terceiro, o empoderamento para o ministério. Sim, a capacidade, o poder, o fortalecimento. Cristo capacita os crentes para o serviço e ministério na igreja e no mundo. Ele concede dons espirituais, habilidades para que possamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e no corpo de Cristo. Quarto, vitória sobre o pecado e a morte. A capacidade de Cristo em agir em nós nos concede vitória sobre o pecado e a morte. Ele nos fortalece para resistir às tentações, vencer as batalhas espirituais e viver em liberdade a plenitude da vida de Cristo. Quinto, a comunhão e intimidade. Sim, a capacidade de Cristo agir em mim, em você, em nós, nos permite desfrutar da comunhão e intimidade com Ele. Podemos ter um relacionamento pessoal e vivo com o Senhor, experimentando sua presença, amor, cuidado em nossas vidas diárias. Meus irmãos, para finalizar, algumas considerações práticas para a gente entender sobre esses 3 pontos. A primeira consideração prática que eu faço é que você seja um homem e uma mulher obediente e a partir de hoje levar a sério a oração a Deus, amém? Encoraje, sim, eu encorajo vocês a fazerem da oração, pela oração, da oração, pela habitação de Cristo em seus corações, uma prática regular em suas vidas devocionais. Isso pode incluir momentos de silêncio, reflexão, abertura do coração para a presença de Cristo e busca por uma comunhão mais profunda com Deus. Dentro do primeiro ponto. Uma aplicação prática dentro do segundo ponto é compreender a profundidade do amor de Cristo. Incentive os crentes a mergulharem nas Escrituras. Olha só, oração e Escrituras. Para compreenderem melhor o amor de Cristo, isso pode ser feito através de estudos bíblicos, leitura devocional, EBD, meditação nas mensagens que revelam o amor sacrificial. Terceiro, buscar a capacidade de Cristo em nós. Desafie os crentes a confiarem na capacidade de Cristo, a agir em suas vidas diárias. Isso implica render-se ao Espírito Santo, permitindo que Ele guie, capacite, transforme cada aspecto de suas vidas. Por último, viver em resposta a essas verdades. Finalmente, eu encorajo vocês a viverem de acordo com as verdades teológicas em suas vidas cotidianas. Isso pode envolver envolver práticas em amar o próximo, perdoar como Cristo perdoou, servir com humildade e buscar santidade em todas as áreas da sua vida. Concluindo, ao considerarmos Efésios 3, de 4 a 21, somos lembrados da incomparável riqueza da nossa identidade em Cristo. Somos morados do Espírito Santo, somos amados com um amor incomensurável e somos capacitados para realizar obras que excedem as nossas próprias capacidades. Que possamos viver constante gratidão por essa identidade, permitindo que Cristo reine supremo em nossos corações e nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. E por fim a doxologia, que a glória seja dada a Ele para sempre, em todas as eras. Amém. É isso, meus irmãos. 8:17, bati o recorde. Deu para entender, meus irmãos? Se deu para entender, vamos obedecer, amém? Dá para crescer espiritualmente. Quando você entende isso, você se torna menos vulnerável à carne, às inclinações da carne, a Satanás e os valores desse mundo. E Efésios 2 vai dizer assim, olha, Ele vos libertou do império das trevas, ou melhor, outrora vocês andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, e as inclinações da carne, inimigo interior, carne, inimigo exterior, mundo, e o inimigo espiritual, Satanás. Se nós obedecermos, orando, lendo as Escrituras, e praticando
esses princípios e valores, certamente, na vida diária, nós vamos vencer. E sabe como que é vencer? Não é trazer resultados ministeriais. Não é aqui fazer o culto acontecer. Isso aqui é performance. Dá para qualquer um fazer. Até melhor. Sabe o que é? É chegar em casa e ver uma palavra atravessada de uma esposa. Brigar com o filho, ou ficar com raiva do filho. E saber lidar com isso. Como administrar todas essas crises. Porque é isso que o bicho, é isso que pega dentro de casa. Não tem dificuldade nenhuma vir participar do culto. Você não tem problema nenhum sentar. O desafio é como você vai administrar a sua vida dentro de casa com o outro que você ama, que você está acostumado, que você vive com ele 20, 30, 40, 50 anos. É mais ou menos isso. É como eu vou chegar em casa agora e vou tratar minha esposa. Porque muitas vezes eu dormi mal com a minha esposa. E a Bíblia fala assim: não se põe o sol sobre a vossa, quer dizer, não deixe o sol ir embora, porque o sol ele brilha, faz as coisas na claro, porque se o sol for embora, o próximo versículo fala assim: não deis lugar ao, porque o diabo gosta de escuridão, de trevas. Então quando não se resolve a claridade, no tempo do sol, que traz justiça, sol da justiça, ele vai embora. E aí você dorme, tem pesadelo, acorda mal, estica a possibilidade de reconciliação. Passa uma semana, 2 semanas, você está mal ainda, até você ser quebrantado e falar assim: nossa, fiquei 2 semanas brigado à toa, podia ter já aproveitado o sol para tomar o solzinho e me queimar. Mas você foi para a praia e perdeu o sol. Meus irmãos, é sobre isso. Não é sobre participar e ter o status de pastor. Não é sobre isso. Deus não vai me cobrar apenas só por ser pastor. Vai cobrar primeiro como filho dele, servo dele, pai, esposo. E vai também me cobrar como pastor. Vamos ficar em pé? Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, eu peço que a tua igreja, nessa semana, tenha uma semana cheia de vitórias. Uma semana, Pai, onde o Senhor possa se manifestar com sinais, prodígios e maravilhas. Pai, que os meus irmãos nessa semana estejam protegidos pelo Senhor, guardando a saída e a entrada deles desde agora e para sempre. Pai, homens e mulheres estarão saindo de viagem logo mais para trabalhar. Deus guia os passos desses homens e mulheres. Guarda-os, Pai, de tentações, de mentiras e enganos, de ciladas do inferno contra a vida deles. Dê livramento a eles. Deus, pedimos também que o Senhor traga paz às mulheres que estarão dentro de casa, trabalhando também, Deus. Homens que estarão trabalhando, exercendo a sua função de trabalhadores, de provedores. Deus, que esses homens se sintam amados pelo Senhor e fortalecidos para cumprirem, Pai, as suas funções como homens que são. Da mesma forma, Pai, fortalece essas mulheres a serem mulheres, sim, segundo o teu coração, mulheres de Deus, mulheres, Pai, que temem ao Senhor, que basta uma oração para ver a mudança poderosa dentro de casa. Pai, nos deem filhos abençoados e obedientes, filhos, Deus, que temem ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Leva-nos em paz para as nossas casas. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, Deus. E reveste-nos, Deus, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, Deus, com o qual cada um aqui pode apagar todos os dados inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Deus, leva-os em paz, para que eles vençam essa semana, na humildade e na mansidão, aprendendo com Cristo nosso Senhor, o cabeça dessa igreja. Nós queremos te agradar nessa semana, Jesus, porque Tu és o nosso Salvador. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Deus, e sermos filhos que agradam o Teu coração.
Nos protege, Deus, nessa semana, em nome de Jesus. Livra-nos do mal e recebe a glória deste culto. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.